Sabe quando a gente pensa num líder, o que vem à cabeça? É a imagem de um CEO numa sala de reuniões ou, quem sabe, é de um pastor cuidando do seu rebanho? Essa é a pergunta central que vamos explorar hoje, mergulhando na análise do livro Coração de Pastor, de John Sittema. Pois é, o livro defende uma ideia bem forte, a de que muitas organizações, especialmente as igrejas, acabaram adotando um modelo de liderança que vem do mundo corporativo. E o problema é que esse modelo, no fundo, bate de frente com o propósito original delas. Logo de cara, o autor conta que ficou chocado. Ele percebeu o que chamou de uma enorme discrepância. Um abismo, sabe? Entre o que seria o ideal de liderança e o que ele via na prática, no dia a dia das organizações, ao longo de décadas de experiência. Então, para a gente entender bem essa diferença, vamos fazer o caminho que o próprio livro propõe, ok? Primeiro, a gente vai entender onde está essa desconexão. Depois, vamos investigar o porquê disso ter acontecido e, por fim, a parte mais importante, descobrir como resgatar o que seria o coração da verdadeira liderança. Bom, vamos lá para o nosso primeiro ponto, então. Essa tal desconexão na liderança. Onde é que o fio se soltou? O livro traz uma metáfora, olha, muito boa, bem visual, para a gente conseguir enxergar o problema central. Imagina só a cena. No Texas, por causa do solo, os donos das casas precisam literalmente regar a fundação para a casa não rachar. É uma analogia poderosa, né? O autor diz que o líder tem essa mesma função. O trabalho principal não é ficar construindo coisas novas o tempo todo, mas sim garantir que a base, os fundamentos da organização estejam sempre sólidos, bem regados. Só que, na vida real, o que o autor percebe é que existem dois modelos bem diferentes atuando lado a lado. De um lado, tem aquele líder que parece um membro de comitê, um executivo com prazo para sair. Do outro, o modelo do pastor, que é mais como um guardião, alguém com uma responsabilidade muito mais profunda. E aí fica a pergunta, né? Se o ideal é esse modelo do pastor, como é que tanta organização acabou parecendo uma empresa? A análise que o livro faz dessa tomada corporativa, como ele chama, olha, muito reveladora. Pois é, o livro mostra que isso não foi algo que aconteceu do nada. Foi quase como uma infiltração cultural, sabe? Aos pouquinhos. A sociedade foi mudando, o individualismo e o consumismo ganharam força, e esses valores que vieram de fora começaram a entrar e a remodelar as organizações por dentro. O resultado? Um novo tipo de líder. E aqui está o pulo do gato. A régua para medir um bom líder mudou completamente. De repente, ter aptidões corporativas, saber gerenciar, organizar, isso passou a ser mais importante do que as qualificações de caráter. Aquelas coisas como sabedoria, integridade, o cuidado genuíno com as pessoas. Ok, mas e o projeto original? Como a gente redescobre ele? O autor faz uma coisa que eu achei fascinante. Ele volta lá na origem, nas palavras usadas nos textos bíblicos em grego. E o que ele descobre lá, olha, muda tudo. Vira a chave da nossa compreensão sobre o que é ser líder. Ele pega uma passagem super importante onde o mesmo grupo de pessoas, os mesmos líderes, são chamados de 3 formas diferentes em grego: presbíteros, episcopos e poimen. A gente poderia pensar, são 3 cargos diferentes, né? Mas a surpresa é que não são. Olha que interessante. Presbíteros tem a ver com o ofício, a posição. Episcopos é sobre a tarefa, a supervisão. Mas poimen, essa é a palavra para pastor. E ela aponta para o coração, para o caráter. Ou seja, não são 3 trabalhos separados. É uma única função com 3 facetas. E o centro de tudo, a essência, é o coração de pastor. É isso que une tudo. E essa ideia de que o coração é o centro de tudo nos leva direto para o grande conflito que o livro apresenta. É um verdadeiro choque de mentalidades, o pastor contra o administrador. De um lado, a gente tem a figura do administrador. O que ele faz? Ele gerencia. Ele organiza recursos para atingir metas. É um trabalho que vem da cabeça, do intelecto, da organização. Agora, do outro lado, em total contraste, está o pastoreio. Pastorear é sobre educar, sobre cuidar. Exige força, mas também gentileza. E isso nasce de um amor profundo pelo bem-estar do grupo. É, como o livro diz, uma obra do coração. E o que acontece quando o modelo do administrador toma conta de tudo? O autor é bem direto. A organização vira uma empresa, com conselho, CEO, departamento financeiro, e aquele trabalho essencial de cuidar das pessoas, o pastoreio, ele acaba sendo delegado, terceirizado, deixa de ser a função principal do líder. Ok, então a gente já viu o diagnóstico, já entendeu a raiz do problema. A pergunta agora é, e aí, como é que se conserta isso?
Qual é o caminho para a gente resgatar esse coração de pastor na liderança? A solução que o livro aponta é um retorno ao projeto original. E o foco todo está na motivação do líder. Não é sobre o quê, mas sobre o porquê. Como diz a citação, não é para liderar por obrigação, por constrangimento, mas de forma espontânea, de boa vontade, porque nasce de um coração que realmente quer servir. E a grande lição aqui é que a mudança não é só de tarefas, não é uma nova lista de coisas a fazer. A transformação é muito mais profunda. É quase como um transplante de coração, tirar aquela paixão organizacional, a paixão pela eficiência e colocar no lugar um amor pastoral, um amor genuíno pelas pessoas. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta que, sinceramente, vai muito além da igreja. Serve para qualquer equipe, qualquer empresa, até para a nossa família. Será que nessa nossa busca por resultados e eficiência, a gente não acabou esquecendo do essencial? Que a verdadeira liderança não nasce de gerenciar sistemas, mas de cuidar de gente? A pergunta que fica é: o que de fato ocupa a maior parte do tempo e do coração de um líder? A administração ou o cuidado?